Tentaram boicotar a nossa live, mas nós voltamos. Nós voltamos. Vamos aguardar que entrem todos para continuarmos com a nossa live. Caiu. A primeira live caiu, mas nós vamos continuar. Infelizmente, como caiu, eu não tive a possibilidade de gravar aquela live. Então, peço àqueles que tiveram a oportunidade de gravar, se tiverem como enviar para mim no off, ou quando partilharem puderem me identificar, eu agradeço, porque caímos da live e eu não tive a oportunidade de gravar aquilo que já foi partilhado até agora. Mas vou continuar, então. Vou começar do início. Estamos com a live escura, como eu disse, por motivo de luto. De facto, eu hoje, neste momento, nem rosto em condições tenho para vos mostrar de tanto que eu chorei com estes áudios. Quem sabe mais logo à tardinha eu estarei em melhores condições. Poderei voltar a fazer uma live olhando para vocês, mas agora vou então colocar os áudios da doutora Maria Luísa Abrantes desde o início. Peço a todos que tenham um segundo telemóvel ou um gravador, os que sejam jornalistas, por favor, gravem esses áudios. Por caso caia novamente o boicote e eu não consiga partilhar, ficam registrados. Eu vou então pôr os áudios. Há um velho ditado que diz que quem cala consente. E, de certa forma, o meu silêncio, desde que o presidente emérito do MPLA e ex-presidente da República, José Eduardo Santos, faleceu a 8 de julho de 2022, não significa que estou de acordo nem com os que gritam, nem com os que se calam, que mantiveram silêncio como ele. Eu simplesmente queria ver até onde chegava a maldade humana, até onde chegava a ingratidão humana. E sinceramente é muito triste se pessoas que não lidaram de perto com o mesmo sentem, a população chora. Eu não poderia aliar-me não podia estar alheia a tantas barbaridades Este áudio é novo, que cometeram sobre ele, a tanta violência psicológica, a tanta humilhação a que o submeteram, porque perceberam que era uma pessoa leal ao seu partido, fiel, humilde, diplomata, com uma educação acima de qualquer suspeita, uma pessoa de bem, uma pessoa que, por ser tão boa, por perdoar tanto, embora se isolasse para exatamente não mostrar a sua debilidade e a sua fraqueza, que no fundo era o seu coração bom em exagero, acabou por ser trucidado, maltratado, humilhado, desde o dia que saiu da Cidade Alta, onde nem sequer foi convidado para o jantar de recepção do seu sucessor, como a partir dessa data. Não é normal. Ele não tem por hábito trabalhar com família, oferecer família. Ao contrário do que se diz e do que se quer fazer crer, José Eduardo dos Santos era um indivíduo extremamente poupado, que detestava gastos, não gostava de favorecimentos, não empregava familiares. Durante anos, muitos anos, nunca empregou um familiar. Muito tarde, empregou um sobrinho no protocolo, porquanto eu insisti. O sobrinho trabalhava numa empresa de televisores, de montagem de televisores, que se incendiou. E eu achei que não era problema ele ir para o protocolo, onde estavam a admitir pessoal, mesmo que fosse com prova efetuada. Por conseguinte,
não é normal. Ele não tem por hábito trabalhar com família, oferecer família. Muito tarde, pôs uma sobrinha a trabalhar como sua secretária pessoal, porque é um cargo de confiança. Mas depois de quase 30 anos ou mais de estar na presidência, José Eduardo Santos cedeu aos caprichos, aos pedidos, aos apelos dos membros do bureau político que se enriqueceram, e não só antigos maquisardes, ministros que vieram com ele do MPLA de exterior, não apenas de Brazzaville, mas estudaram na Europa. Por conseguinte, eles apresentaram-lhe um projeto. Esse projeto tinha como base a lei do fomento empresarial. Eu falo com conhecimento de causa, porquanto participei na elaboração desta legislação. O descalabro deu-se porquanto eles ultrapassaram os limites. A Sonangol, a Indiama, como outras instituições do Estado, eram autónomas. O presidente da República, João Lourenço, atualmente não acredito que possa saber o que se passa diariamente na Indiama. Não acredito que possa saber o que se passa diariamente na Sonangol. Não acredito que possa saber o que se passa diariamente na ESA. Não acredito que possa saber o que passa diariamente no Ministério dos Transportes. Não acredito que possa saber o que se passa diariamente na TAG. E assim sucessivamente. É impossível. É impossível. Quem eventualmente poderia saber o que se passava diariamente? Quem, a partir dos anos 90, se propôs saber o que se passava diariamente nas instituições econômicas do Estado, portanto, nas empresas públicas e mistas do Estado, foi a Segurança do Estado, que foi novamente reestruturada. O problema é que as FIAs tinham pouca bagagem, portanto, estou falando mesmo de habilitações literárias, não tinham experiência e, por conseguinte, rodearam-se de pessoas da sua tribo, das suas amizades, com medo de poderem ser ultrapassados se admitissem pessoas com habilitações literárias, pelo menos universitários, tantos universitários que nem existiam. Durante muito tempo, o nível médio dos trabalhadores da segurança de Estado em geral, incluindo da presidência, portanto, da segurança da presidência da República, andava na 8ª classe, que era o máximo. Era o máximo durante muitos anos. A partir dos anos 90 começaram a aparecer os primeiros, eventualmente formados, mas que não tinham categorias cimeiras. Por conseguinte, essas pessoas é que pensaram que poderiam dominar as empresas estratégicas com os seus amigos, portanto, da chefia, com os seus familiares da chefia, com as pessoas da sua tribo. E claro que, ainda que eles pretendessem fazê-lo, não conseguiam, porque não tinham capacidade para lidar com os assuntos, portanto, especializados, com várias áreas que nem os quadros angolanos, infelizmente, têm controlado, porque é muito mais fácil, com o dinheiro do petróleo, pagarem-se consultores ou até aproveitar ser sócio das empresas de consultoria para depois dividir os dividendos de valores exorbitantes que são pedidos em detrimento dos quadros angolanos. Portanto, não era José Eduardo Santos, como também não é o presidente João Lourenço, que vão conseguir saber o que se passa diariamente em cada empresa do Estado, diariamente em cada ministério. Por isso é que existe a prestação de contas, por isso é que existe o Ministério das Finanças, por isso é que existe uma Assembleia, portanto, uma Assembleia da República, onde é aprovado um orçamento e onde se deve prestar contas dos orçamentos. Por isso é que existem os tribunais,
Por isso é que existe o Tribunal de Contas. Por isso é que existe o Tribunal Constitucional. Porque é o seguinte, não venham dizer que a culpa de tudo é do presidente Eduardo Santos. Com a idade que eu tenho, já não posso aceitar com cobardia que se diga que tudo é culpa do presidente José Eduardo Santos. Porque não é culpa dele. Porque a vontade dele não acontecia absolutamente nada. Porque ele era uma pessoa extremamente poupada. Mas como acabou por ceder com o exemplo da África do Sul e confiou em vocês que hoje, por conveniência, porque querem continuar a dilapidar o país, continuam a tentar atirar sobre ele pedras para ir mais ao fundo do que vocês já lhe puseram. Portanto, agora querem, depois do morto, se calhar pôr numa pedra e atirá-lo para o fundo do mar. Porque ele é o culpado de todos os males. Quando não é normal que pessoas que tenham o salário que eu tive bons salários, também trabalhei no exterior, aluguei a minha casa durante 18 anos, 20 anos, comecei com $3.000, acabei com $25.000 por mês de renda de casa. Eu não tenho aquilo que essas pessoas todas têm. E não tenho porque eu não recebi, porque não queria receber o que eu podia ter recebido. Contudo, eu vivo bem. E é uma falta de respeito. As pessoas que se aproveitaram, lucupletaram, não respeitaram a tal lei do fomento, que era para emprestar dinheiro para depois pagarem. E hoje vêm a tirar pedras por cima de Eduardo Santos. E como ele não fez o que vocês todos queriam, não fez o que queriam, porque devia ter dado mais, usaram o subterfúgio de que pôs a filha no Sonangol, de que pôs o filho no Fundo Soberano, de que roubou, que tem não sei quantos mil milhões no banco, que ele é um indivíduo que só gostava de mulheres, que andava de madrugada nas ruas, que tem 10 filhos. Isto é feio. É muito feio. Zé Eduardo Santos tem 8 filhos. Zé Eduardo Santos é contra o aborto. Zé Eduardo Santos, para aqueles que o conhecem, que dormiram na mesma caserna que ele e conversaram comigo muitas vezes, se tiverem coragem, falem. Por exemplo, engenheiro Emílio Guerra ainda está vivo. Que venha falar, que me diz que nem sequer nunca viram namorada entrarem no quarto até irem para a Rússia. Nunca. Portanto, ele é um homem íntegro. É um homem belo, cobiçado por todas as mulheres, invejado por homens, inteligente. Por conseguinte, ele não é de ferro. Exatamente. O problema é que se tem debilidades e exatamente, eventualmente, porque não viveu o que devia ter vivido antes e provavelmente porque estavam muito, muito em cima dele. Porque as mulheres não o largavam, os homens invejavam-no. Ele pode ter cometido um outro deslize que lhe custou caro. Custou-lhe caro na vida pessoal dele. E das outras mulheres, que não foram muitas, que se casaram com ele. Sobretudo aquelas que estavam com ele, ou casadas, ou numa união estável. De qualquer forma, isto são falhas. Então, a nossa live. E as falhas resolvem-se. Por isso é que mesmo as pessoas, quando estão casadas, há um divórcio. Quando não estão casadas, é mais simples. Contudo, quando há respeito, educação e há de facto uma amizade, a raiva acaba por passar e fica amizade.
que é o que muitas pessoas não conhecem e não sabem. E não sabem. Por conseguinte, na base da amizade e na base da confiança das pessoas que se conhecem, é que o mesmo continuou até o final da vida dele a constar da minha lista de bons amigos. E apesar de não pensarmos sempre da mesma forma, o que é natural, ele sabe que nós éramos dos melhores amigos. E nessa qualidade eu não vou calar-me como nunca me calei enquanto ele estava vivo. Porque isto não se faz. Eu não entendo como é que atiram tantas pedras a Eduardo Santos que nem sequer propôs filho nenhum para o cargo, porque não foi ele que propôs. Para o filho foi Ministro das Finanças e para a filha foi o Ministério dos Petróleos. Por conseguinte, ou o Ministro dos Petróleos. Por conseguinte, se ele concordou, porque ele achou que os filhos tinham capacidade e já estavam há muitos anos no poder, estava quase saída. Eu não entendo como é que vocês reprovam isso e aceitam que pessoas que entraram para o partido do MPLA há pouco tempo, em altos cargos, a dirigir, em poucos anos, têm os filhos todos no Comitê Central, todos já administradores daqui e dali, e é normal. Eu não aceito. Como é que vocês recebem filhos de chefes de Estado imberbes de países africanos que herdaram o lugar porque o pai foi morto, porque o pai morreu, ou porque foi assassinado, e ocuparam o lugar dos pais. Então vocês aceitam. Vão lá, eles vêm a Angola e não dizem nada. Portanto, se vocês aceitam que filhos de chefes de Estado, países africanos, tenham altos cargos de vice-presidentes, ministro da Defesa e depois de presidentes da República, eu não vejo porque que depois de 30 e tal anos os Eduardo Santos não podia ter 2 filhos a trabalharem em cargos que tinham e mostraram que tinham capacidade de exercer. Por outro lado, eu também não estou a entender por que razão por que razão último áudio. Não lhe responderam aos pedidos que ele fez por 2 vezes para ser ouvido. Por quê? Se vocês tinham tanta vontade de saber, eventualmente, onde é que estavam as contas bancárias que vocês não conseguiram descobrir, até hoje ninguém no mundo ainda conseguiu descobrir onde é que ele tinha uma conta bancária, porque não tem. Ele desafiou-vos ainda quando estava no poder e vocês não encontraram nenhuma conta bancária dele. Então, mas podiam ouvi-lo agora, ele é que se ofereceu. E só por essa razão é que eu estava calada. Porque ele dizia-me que estava à espera da resposta. Porque ele me dizia isso. E por outro lado, eu sabia que ele estava vivo. E por essa razão, quando me perguntavam algo sobre ele, às vezes, porque sabiam que nós sempre tivemos um relacionamento de muita amizade, muita cumplicidade. E por outro lado, até trabalhamos juntos. Não foi ele que me pôs a trabalhar ali, mas herdou. Trabalhei sob dependência do Ministério do Planeamento, que passou aquela área onde eu trabalhei para a dependência da Presidência da República. Contudo, pedi a minha admissão a primeira vez e ele tornou-me a chamar uma segunda vez, vários anos depois. Por conseguinte, isso mostra que nós sempre fomos amigos, cúmplices. Diziam que nós nem nos víamos, que ele nem podia falar comigo. Isso era impossível. Então como é que ele não falava comigo se eu até ia ao Conselho de Ministros? Mas isto não vem ao caso. Porque as pessoas não têm que ver
quando a gente fala, quando a gente conversa, mesmo que nós nunca nos víssemos, os amigos podem estar distantes, mas são amigos e aparecem quando os outros amigos precisam, quando eles mais precisam. Eu não estou a entender. Por exemplo, houve um presidente da Madeira, da Ilha da Madeira, que ficou 38 anos como presidente da Madeira. O senhor Jardim. Eu nunca vi os portugueses a falarem mal, a dizer cobras e lagartas do senhor Jardim. E ele até às vezes usava uma linguagem um pouco agressiva. Eu nunca ouvi o senhor Jardim a ser maltratado, o presidente da Madeira. Ficou no poder 38 anos como presidente da Ilha da Madeira. Eu tinha posto no início. A presidente Angela Merkel só não ficou muitos mais anos porque nos últimos 2 mandatos teve que haver coligações e poderia eventualmente correr o risco de perder votos e por isso eles entenderam mudá-la. Porque senão ela podia ficar lá os 38 anos ou mais. Porque na Alemanha Federal não existe limite de mandatos. Não existe limite de mandatos. Da mesma forma, no Congresso e no Estado americano não existe limite de mandatos. Por conseguinte, não é normal que vocês, quando não têm coragem de dizer que tinham, para além dos defeitos ou de erros que ele possa ter cometido, que vocês tinham muita inveja dele, que queriam estar no lugar dele, que já estavam cansados de o ver ali em vez de serem vocês. E infelizmente, eu acabei por cometer o maior erro da minha vida em tentar, não é? Dar-lhe a entender que eventualmente uma determinada pessoa que se deu a entender que queria o lugar, que até não era uma pessoa, e acabei por convencê-lo a recuar. Essa pessoa não será hoje, não? Pode ser. Não quero dizer com isto que eu tenha alguma coisa a ver com a escolha dos candidatos. Não tem nada a ver. Mas é normal que quando somos pessoas conhecidas ou amigas, ou simpatizamos com as pessoas porque nos fazem crer que são simpáticas, que nós possamos pensar que temos uma empatia, que essas pessoas também têm uma empatia para conosco, e tentamos amenizar as situações quando somos amigos. Só. Não há mais que isso. Por conseguinte, por favor, não é normal. Meteram o senhor num cargueiro, tiraram-no como se fosse carga, não avisaram aos filhos que ele vinha, não esperaram pelo recurso, fugiram da irmã, nunca permitiam que o irmão falasse com o irmão, roubavam-lhes telefones. Eu própria cheguei a dar telefones escondidos, roubavam-lhes telefones para ele não falar com ninguém, isolavam-no. A pretexto que não, ele está deprimido, não, ele assim vai se deprimir, não. Quer dizer, isto é brincadeira. Isto é uma brincadeira. O nosso contacto continuou porque eu tenho um filho que sempre viveu com ele. Um deles sempre viveu com ele. Até ele vir para Luanda. Portanto, é muito triste. Parem de atirar pedras. E é muito triste. Um corpo que ficou ali numa varanda, até nos bairros de subúrbios mais pobres. O caixão fica na sala. Fica na sala. Isto é uma pouca vergonha. Um chefe de Estado põe ali daquela maneira. Não recebem com honras. Põe ele no porão. Fica ali atirado. Como é que vocês querem que a família apareça para velar? Quer dizer, a família ouve pelas redes sociais ou pela televisão, vamos enterrar, vamos fazer não sei o quê. Está aqui o programa. Quer dizer, eles vêm ter convosco. Isto é uma brincadeira. Até a pessoa que vocês podiam puxar
que já estava até em Barcelona, Que é a tia Marta. aldrabaram que vinham no domingo e foram-se embora, não avisaram a senhora. Mas vocês existem? Por favor. E depois porque, era de noite. Então, por isso é que não podia haver honras. Como é que era de noite? O general Matos também chegou de noite. Por amor de Deus. Por amor de Deus. Isto parte-nos do coração. Isso não se faz. Isto não é uma questão de partidos políticos, nem de ideologias, é uma questão de princípios. De princípios. O presidente José Eduardo Santos merecia muito mais. Merecia muito mais. Não merecia essa humilhação toda por estar a passar. Não merecia. Mas Deus não dorme. E que vos perdoe porque não sabem o que fazem. Bom, estão os áudios todos. Como eu disse, eu estou a manter o ecrã preto porque eu estou mesmo... Hoje é um dia em que eu nem me sinto com cara para falar com vocês assim, cara a cara, porque doeram muito esses áudios. Chorei bastante ao tê-los ouvido antes de pôr aqui. E também me tem sido alertada através de mensagens em grupos de WhatsApp, em off, tudo mais, que supostamente teria vindo um senhor da Índia. Porque parece que alguns destes senhores aí do MPLA andam tão fora de si que agora deu-lhes alguns deles para acreditarem em feitiçarias e não sei o quê. Então parece que estão a acreditar num tal indiano que diz ser bruxo, feiticeiro, sei lá o quê. E dizem que este tal bruxo foi para Angola e que teria convencido que caso João Lourenço conseguisse levar o corpo de Eduardo para Angola e tivesse contacto com o corpo, todo o carisma, todo o amor que as pessoas sentem por Eduardo Santos passaria para João Lourenço. Todo o carisma, a clarividência, toda a força espiritual, toda a proteção espiritual que Eduardo Santos teve em vida passaria para João Lourenço. Dizem que os tais bruxos ou feiticeiros teriam feito... não é? Que pessoas ligadas ao MPLA acreditassem nisso. E que por isso é que eles estariam a fazer esta loucura de apoiar uma senhora que está separada há 5 anos, que abandonou o senhor, para ir de qualquer maneira trazer o corpo à revelia, mesmo estando em curso um processo, mesmo estando um inquérito em curso, mesmo ela tendo uma notificação que ontem, segunda-feira, tinha que ir ao tribunal dar resposta a esse inquérito. Pegou, roubou, levou o corpo, sem avisar sequer a própria irmã do finado, que antes a tinha apoiado, porque acreditava que nós estávamos a ver mal, que é a nossa tia Marta. Hoje a nossa própria tia Marta também já deu conta que foi usada. Tanto que pegaram no corpo, no cadáver, não informaram a ninguém da família, que estamos em Espanha, que haveriam de fazer isso. Fizeram-no a revelia escondidas. Sozinhas, a senhora Ana Paula, ex-esposa, que há 5 anos estava separada, com os seus 3 filhos, que são filhos do falecido, não é? E foram para Angola. Agora, há pessoas que me vêm com uma conversa de que toda esta loucura é porque acreditam em feitiçarias e porque é um tal indiano que está em Angola para bruxeiros, porque acham que assim é que o MPLA vai salvar-se. Espero que seja mentira, porque se isso for verdade, é caso para as pessoas que estão na origem desta brincadeira serem avaliadas, passarem por testes psiquiátricos, não é? Para se ver que estão com um estado emocional e psíquico para estarem nos cargos que estão. Porque isso é uma coisa que parece um filme do Harry Potter. Parece uma brincadeira de mau gosto. Eu espero que isso não seja verdade, porque, quer dizer, Zé Eduardo era um homem de Deus. As bênçãos de Zé Eduardo vinham de Deus. Tanto que era um homem de Deus que mereceu umas condolências dadas por sua santidade o Papa. Nós somos uma família cristã católica, respeitamos, sim senhora, as autoridades tradicionais, que segundo a tradição africana têm uma espiritualidade mais reforçada, mas as autoridades tradicionais, quando tratam de assuntos espirituais, é sobre o bem e o mal. É conselhos, são tratamentos tradicionais de ervas e etc., mas dentro daquilo que é medicina tradicional, que cura com ervas, que dão conselhos com base na sabedoria.
dos ancestrais, sabedoria popular. Não é essas macumbices, não é essas brincadeiras de mau gosto, de falsos profetas que cobram dinheiros e enriquecem à custa de fazer acreditar pessoas, loucuras, põem pessoas a fazer crueldades e maldades, em nome dessas tais bruxarias em que eles acreditam, porque são pessoas claramente que não estão bem. Não podem estar bem, se isso for verdade. Se houver alguém que trabalhe, ou que sejam esposas, filhos, maridos, de pessoas que trabalham aí na presidência, que trabalham no Palácio da Segurança, por favor, tentem averiguar se isto é verdade. Peçam aos vossos maridos, filhos que trabalham aí à volta deles, que discretamente filmem, tirem fotografias, para saber se, afinal de contas, isto está a acontecer ou não. Nós não podemos ter pessoas com uma mente tão vazia, uma cabeça tão vazia. E os indícios do que o presidente João Lourenço também pode não estar bem. Emocional e psiquiatricamente, ou tanto com seu estado psíquico e emocional afetado. É que o senhor deu comícios a pedir o voto no número 5, quando todos sabemos que o MPLA é o número 8. E depois também a pedir o voto de angolanos e também dos não angolanos nele. Isto é uma pessoa que está bem. Isso é mesmo alguém que está com as suas faculdades cognitivas normais e bem para governar um país. Agora vem com estas... Depois foi chamar lumpens e bandidos aos membros da sociedade civil, dizendo que não são sociedade civil, são lumpens. Isto é mesmo alguém que está bem. E se for verdade essa história do tal bruxo indiano e não sei o que mais, ainda é mais grave. Bem, eu peço a todos que tenham gravado este áudio, que no fundo é um áudio filmado com um fundo preto, para poder ir para o meu Instagram, que transmitam o meu número de pessoas. Quem tiver a ver no meu Instagram, tiver um segundo telefone, por favor, grave estes áudios em partes, em áudios de no máximo 3 minutos e meio, 4 minutos. E espalhe. Vamos espalhar isso para que o maior número de angolanos possível possam ouvir aquilo que foi aqui dito, exposto. Um abraço a todos. Eu despeço-me. Vou tentar, de facto, recuperar o meu ânimo, recuperar o meu semblante, que está mesmo muito em baixo. Por isso é que eu estou a fazer esta live em preto, fundo preto, sinônimo do luto que estou a sentir e que hoje se está a refletir. Nesse momento está-se a refletir no meu rosto. Se eu de facto melhorar, se me animar um pouco mais, eu prometo voltar já com vídeo só para vos dizer que está tudo bem, que o inchaço dos olhos carregados de lágrimas baixou. Porque eu de facto não gosto de mostrar-me quando estou demasiado triste, com, não é, marcas de lágrimas. Porque quer dizer, se muita gente que não é filho ouviu esses áudios e chorou, imagina eu. Imagina eu. Olha, um abraço a todos. E já agora eu quero pedir a todos mesmo, todos vamos votar no 3. Vamos votar no Adalberto, porque será a única forma de nos libertarmos o nosso país, as nossas famílias, das garras desse senhor João Lourenço, das pessoas que o rodeiam, que estão a fazer coisas insanas, dizem coisas insanas. Não me parece que tenham... Parece até que perderam a noção da realidade. Vamos votar no 3, vamos votar no Adalberto da Costa Júnior, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, instacambas, todos os angolanos, ok? Um abraço.